Olha, Jair, enfim, nós conseguimos marcar a nossa audiência pública para debater um tema que é mundial e que aqui na cidade já há alguns anos vem sendo debatido por movimentos sociais, pelo movimento negro da nossa região. Nós aguardamos, o momento de estar seguro devido à pandemia que nós estávamos enfrentando e organizamos uma audiência pública junto com o presidente da casa, com os movimentos. Estamos em contato também com a FDA para que eles enviem representante para essa casa, para que a gente possa debater esse assunto. É um assunto muito delicado, de uma situação que é o momento de nós resolvermos enquanto município. Eu acredito que é o momento da Câmara Municipal sediar essa discussão, intermediar, ouvir ambos os lados para que então a gente possa aprovar o nosso projeto de lei que institui regras de combate ao racismo no município e que principalmente quer poder debater o uso dos símbolos confederados na nossa cidade. Por que a bandeira é o questionamento dessa audiência? Na verdade, o nosso projeto de lei, ele usa os símbolos racistas de forma geral, mas a gente tem uma situação aqui há alguns anos que é o uso desse símbolo. Eu venho de movimentos sociais, eu venho do movimento negro como militante e a gente acompanha esse debate dentro do movimento. Eles já chamaram a FDA para uma discussão, eles inclusive quando a gente protocola o projeto, a gente chama numa reunião online para fazer novamente essa discussão, para que a gente possa ir alinhando as nossas ideias. Mas o meu mandato, ele é um mandato popular, é um mandato também dos movimentos sociais e essa é uma demanda justa de um povo que se sente oprimido por o uso de um símbolo que mundialmente está sendo proibido, por exemplo, nos Estados Unidos, que representa aí e que vem sendo usado por grupos neofascistas que pregam a supremacia branca. Não tem como a gente negar os fatos que nos cercam e simplesmente se ausentar. Não quando, por exemplo, a gente tem uma denúncia na Defensoria de São Paulo, não quando a gente digita no Google Festa Confederada em Santa Bárbara e é aparecida de uma forma que traz uma imagem negativa para a nossa cidade, para uma cidade que quer crescer, que é séria, que quer abraçar todos de maneira igual. A gente precisa discutir isso enquanto município. Não dá para lavar as mãos, a gente precisa ouvir a FDA, a gente precisa ouvir os movimentos e não para só no debate em torno da questão confederada. A gente precisa de rediscutir, por exemplo, que história que é contada no nosso município. A gente visita os museus, onde que está a contribuição dos escravos que aqui habitaram? Onde é que está o debate da administração com a criação de um conselho racial aqui na cidade? A gente viu a Americana conquistando isso, é um importante passo para que a gente possa debater a desigualdade racial no nosso país. Não tem mais como município em que a festa ocorre aqui e gera tanto desconforto ele se ausentar dessa importante discussão. Você falou sobre os símbolos racistas, além da bandeira confederada. O que mais o projeto? A gente tem símbolos envolvendo a questão dos skinheads, se eu não me engano. O pessoal que vai estar presente aqui, ele consegue trazer com muita clareza quais são os outros símbolos que são utilizados e que a gente precisa combater. Mas é uma mesa que vai estar muito bem representada. A gente tem, por exemplo, o professor Sidney Bonfim, que estuda essa questão. A gente tem a professora Cláudia Monteiro, que também estuda isso, principalmente a história dos escravos aqui na nossa região. A FDA também vai enviar 2 representantes para poder debater isso, além inclusive da participação da nossa população no momento da plenária. Sábado, na parte da manhã, 8 horas da manhã, é um horário muito cedo para muitos, né? É o melhor horário que vocês... Na verdade é às 9, A gente montou toda uma programação, a intenção é que a gente consiga, a partir das 8h30, fazer aí um café para o pessoal que vai estar chegando e a partir das 9 horas a gente começar esse debate que vai entrar pelo menos no início da tarde. A gente ficou preocupado em iniciar muito tarde e terminar também muito tarde. É sábado, as pessoas estão vindo aí de uma semana que estão trabalhando, tem ainda outros afazeres, então a gente entendeu que começando pela manhã vai acabar entrando aí até 1h, 1h30, isso se não acabar ultrapassando mais, a gente ganha tempo com isso. Vai ser transmitido também? Sim, ele vai ser transmitido na rádio,
no YouTube e vai estar aberto para a nossa população acompanhar. E a gente vai estar fazendo uma panfletagem agora no próximo final de semana a respeito desse assunto nas cidades de Americana e Santa Bárbara. A gente vai panfletar o centro, vai também buscar panfletar a feira e conversar com a nossa população sobre esse assunto. Na época que o projeto foi protocolado, a gente ouviu muita coisa, né? Ai, a vereadora que quer acabar com a festa, o pessoal que quer acabar com a festa, não é isso. Nós não somos contrários que ninguém homenageie os seus ancestrais, reviva esses momentos que eles consideram importantes da contribuição americana, desde que isso não fira outros grupos. E a gente sabe que o uso dos símbolos confederados é um símbolo de opressão para a nossa população preta. Na verdade, as ações da fraternidade, todos os trabalhos da fraternidade sempre foi de conscientização, né? Então, todos os trabalhos que a gente faz, desde das visitas no cemitério, da manutenção e tal, tem o intuito de educar, né? Então, como a bandeira faz parte da nossa história, da história da imigração, da história do período dos Estados Unidos que junta com o Brasil, então ela faz parte de todo um contexto histórico educacional que a gente compartilha, né? Então, todas as questões relacionadas desde do início da guerra, final de guerra, início do período migratório, chegada ao Brasil, construção das casas e fazendas e tal, tudo isso a gente faz um trabalho há anos já educacional, né, de compartilhamento de informações. Então, toda vez que recebemos visita de pesquisadores, estudantes, visitantes, tal, toda essa história é contada, né? Então, é mais ou menos isso que a gente pretende estar fazendo, né, tá mostrando, né, no dia 4, poder compartilhar um pouco dessa história e da forma como a gente trabalha esses elementos que fazem parte do nosso dia a dia, da cultura, dos nossos costumes, né? Então, tentar sanar as dúvidas das pessoas, né? Quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas sobre significado de bandeira, o uso, o porquê da guerra, né? Eu particularmente tenho eu gosto de estudar a guerra da secessão, então eu tenho um pouquinho mais de aprofundamento nesse sentido. Então, dúvidas relacionadas a isso, essa vai ser mais ou menos a ideia, da gente poder compartilhar a informação junto aos trabalhos que a gente já faz. O questionamento com relação à bandeira que perpetua, a questão da escravidão no sul dos Estados Unidos, como que vocês trabalham essa questão? Então, como esse contexto histórico, né, de todo o estudo de um período, você acaba desmistificando certas informações, né? Então, você tem toda a questão da escravidão no período de 1860 no Sul, mas tem todo um outro momento, tem todo um outro contexto político, econômico que acontecia nos Estados Unidos naquele momento que envolve a escravidão. Então, tudo isso a gente estuda e tudo isso a gente compartilha, né, para entender por que esse assunto está envolvido nesse contexto da guerra de secessão, né? Tudo isso a gente também estudou, compartilhou e tenta passar da melhor forma possível para todos. Até nos Estados Unidos tem restrição com relação à bandeira dos confederados, né? Isso também faz com que o movimento ganhe força no país em razão da escravidão. É dessa maneira que vocês também analisam ou tem um outro campo de visão? Não, na verdade, do que eu tenho acompanhado, isso não procede. Na verdade, o que eu tenho visto nos Estados Unidos é crescer movimentos e trabalhos de entidades como a nossa, que fazem a preservação de locais históricos, cemitérios, monumentos, né, com o intuito de preservar a história das suas famílias. Eu tenho visto crescer muito isso nos Estados Unidos. Eu tenho visto a participação de outras entidades como o Sons of Confederate Veterans, do qual a gente tem certo contato, de fazer um trabalho de continuação do que sempre fizeram, né? Porque são coisas que acontecem há mais de 100 anos nos Estados Unidos, né? Desde o primeiro monumento. Então, na minha visão do que eu tenho acompanhado, não procede muito isso da bandeira ter sido proibida. Isso não acontece, né? Até porque a legislação dos Estados Unidos também não permite esse tipo de coisa, né? Também tem todo um contexto histórico,
cultural no sul dos Estados Unidos, no qual ela é utilizada até hoje. No que diz respeito à manifestação sobre a bandeira aqui no Brasil e também a posição da fraternidade, o que pode haver de ponto pacífico entre ambos os lados? Na verdade, a fraternidade sempre tratou dessas questões de forma pacífica. Como eu disse, o nosso contexto, nosso trabalho é de preservação e de educação. Então, nós temos um local histórico, um sítio histórico que a gente preserva, mas a gente sempre deixou aberto para visitas e compartilhamento de histórias, né? E isso não foi diferente com nenhum outro grupo que contatou a gente para conversar. Nós já recebemos várias pessoas, vários grupos de vários lugares do mundo. Então, sempre fomos abertos, nunca tivemos problema. Entendeu? Então, a fraternidade sempre foi aberta. Tanto que ela faz isso há quase 70 anos na cidade de Santa Bárbara. Se você vê o próprio local, o próprio cemitério do campo sempre foi um local acolhedor para todo mundo em Santa Bárbara. Entendeu? Então, antigamente todo mundo passeava e ia passear caminhando para o cemitério, pessoas da cidade toda. Então, a fraternidade tem esse objetivo, essa ideia. Preservação do local histórico, que para nós é importante, né, que é o cemitério, a capela, e o compartilhamento dessas informações, dessas histórias que a gente pode fazer para agregar, né, a todos aqueles que perguntam. A fraternidade, a festa dos confederados, acontece quando aqui em Santa Bárbara? A festa costuma acontecer em abril, né, todo último domingo de abril, que é uma data que foi acordada, né, com o município, porque né, do calendário de festas, né, que se encaixa dentro da logística. E para nós é uma data significativa, porque a guerra começa e termina em abril, e tem outros vários elementos que acontecem no sul dos Estados Unidos em abril. Né? O próprio Estados Unidos comemora, no sul eles comemoram o Confederate History Month, né, que é o mês da história confederada. O sul celebra em abril. Então acaba que compartilha, encaixa essas datas, né? Então para nós é interessante, porque até os visitantes que vêm de fora, né, acabam se programando sempre para estar aqui no último domingo de abril. Esse ano teve? Não, nós não tivemos, porque as restrições ainda existem, né? As restrições para evento ainda existem. Então, como nós tivemos 2 anos de pandemia, a entrada da pandemia foi logo em março, então a gente já tinha uma festa programada para abril, já foi cancelada. 2021 já não tivemos, e 2022 foi agora em março que liberaram máscara, mas a pandemia ainda continua. Então, não podemos fazer eventos ainda, né? Tecnicamente. Se Deus quiser, em 2023 a gente consegue fazer a festa, né? Se tudo correr bem, né? Se a pandemia acabar e os órgãos, né, como a Vigilância Sanitária liberarem, né? Porque a gente também trabalha junto com as especificações técnicas que são passadas para a gente. Eu também sou presidente do Conselho de Turismo e Conselho de Patrimônio Histórico. Então, a gente está sempre em contato com essas informações para poder falar, ó, esse evento pode acontecer, esse não pode acontecer. E a festa, como é um evento muito grande, para mais de 2.500 pessoas, ainda